A paz do Senhor, querida e amada igreja, é bom estarmos juntos, reunidos, amém? Os nossos irmãos do estado de São Paulo, pelo menos a maior parte das cidades do estado de São Paulo, estão voltando hoje com os cultos presencial. Então, hoje o pastor Renato, lá de Indaiatuba, todo feliz, ele falou, estou indo para o culto. Então, depois de muito tempo sem poder cultuar, feliz por estar na casa do Senhor. Quem está feliz de estar aqui? Você está mesmo? Aleluias, glória a Deus. Então senta aí no seu lugar e dá um glória a Deus bem forte. Aleluias. Também quero saudar os irmãos que estão assistindo em casa, né, que a paz do Senhor Jesus, que a presença do Senhor Jesus possa invadir o lar, a casa. De repente você está lá no trabalho, você pode ver aí também, né, onde você estiver, que a bênção do Senhor possa te alcançar, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, desde que voltou os cultos da Galera Gel, cerca de um mês por aí, e durante a quarentena, o Senhor tem ministrado algo muito forte em meu coração. Eu tenho usado esse tempo para fazer um check-up espiritual na minha vida. Como que está a minha vida? E eu comecei a fazer um check-up em todos os sentidos. Como que está a minha vida financeira? Como é que está a minha vida em casa? Como é que está a minha vida de oração? Como é que está em todos os sentidos? Amizade. E nessa noite eu quero ministrar algo que o Senhor tem falado muito ao meu coração. No sábado os jovens têm ouvido muito. O Senhor tem ministrado algo forte em meu coração a respeito de oração. Orar. Irmãos, mas dessa vez eu já li vários livros sobre oração. E o que tem me motivado a essa busca foi um livro de Morris Cerullo. Ele é um avivalista e esse livro ensina-nos a orar. Ele bagunçou com a minha vida antiga de oração e agora eu tenho tido um novo entendimento sobre o que é orar. E ao longo aqui da palavra, eu espero que você possa também ser despertado a essa oração. E o tema da mensagem é a oração que prevalece. Então diga assim, oração, mais forte, oração que prevalece. Amém. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 11, versículo 1. Eu dei início na segunda-feira aqui com uma breve palavra sobre Lucas 11:1. E eu quero seguir da onde eu parei. E também estive falando com os jovens também de Lucas 11:1. E nós vamos seguir adiante aqui. Eu quero dar um resumo para você que perdeu segunda e perdeu sábado. Tá bom? O texto de Lucas 11, versículo 1, diz assim, de uma feita, eu estou lendo na Ara. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Amém, irmãos? O texto é um versículo só, porque depois você já, quem acompanha em Mateus, vai seguir a oração do Pai Nosso. Jesus ensina os discípulos a oração do Pai Nosso. Mas a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos não é a oração do Pai Nosso, como muitas pessoas fazem, achando que por muito repetir, Pai Nosso que estás no céu, santificado e tal, achando que por muito repetir essas mesmas palavras, a unção e o poder de Deus e do Espírito Santo vai vir sobre a pessoa. Eu não creio assim, e eu creio que a oração que Jesus ensinou a orarmos ao Pai é uma oração modelo.
Jesus, ele sempre deixou muito claro aos seus discípulos que ele iria ao Pai, viria o Consolador e que os discípulos fariam obras ainda maiores do que Jesus mesmo fez. Então, eu creio que a oração do Pai Nosso é uma oração de modelo, e a partir dela, nós começamos a ter um relacionamento íntimo com o nosso Pai. Amém, gente? Então, nunca houve na história um tempo onde nós precisamos orar. Todos os tempos, né, desde que Jesus veio, morreu, ressuscitou, todos os tempos são tempos que há uma urgência na oração. Mas nós estamos vivendo, estamos sofrendo isso na pele, né, questão da pandemia, questão de crise política e demais crises. Nós estamos vivendo um momento onde nunca foi tão urgente a oração, ou tão urgente que nós aprendêssemos a orar da maneira correta. Quando eu olho para Lucas 11, versículo 1, os discípulos falam assim: olha, Jesus, agora o interessante é o seguinte, é que eles veem Jesus orar. Eles estão vendo Jesus orar, e logo depois que Jesus termina, eles ficam maravilhados com aquela oração, porque os discípulos, eles estavam acostumados com uma oração fria nas sinagogas. Todo judeu, eles têm por costume, eles oram 3 vezes ao dia. E então, o que acontece? Os discípulos veem Jesus orando, e os discípulos param maravilhados e falam: opa, essa oração aí eu não conheço. Essa oração aí nós não conhecemos, porque essa oração, ela transmite graça, ela transmite um poder, ela tem autoridade. É diferente de quando nós vamos nas sinagogas, vemos os fariseus, vemos os homens orando em pé. É diferente, essa oração de Jesus, ela traz virtude. Então, nessa noite, irmãos, nós precisamos, e eu espero que seja esse o desejo do seu coração, aprender a orar como os discípulos pediram para Jesus, da maneira correta. Se existe uma maneira correta, uma maneira de autoridade, uma maneira de unção, uma maneira que traz a revelação, uma maneira que traz o céu para a terra, então também é verdade de que existem orações mornas, existem orações, eu costumo falar aqui com os jovens, orações nossas, muitas vezes, que não passa desse tecido. E nós precisamos orar, mas orar com inteligência, orar com sabedoria. Gente, tem muita gente orando. A gente ouve pessoas que estão orando, pessoas que estão buscando. Nós falamos, sempre sobre oração. Aqui na igreja, as igrejas falam sobre oração. A oração, ela é uma arma poderosíssima para a nossa fé cristã, ao cristianismo. Mas nós, apesar de termos muitas pessoas orando, nós temos poucas pessoas orando com poder e com autoridade. E aqui é o ponto. E um despertamento que uma frase de Morris Cerullo é que ele diz assim: eu estou convencido que as orações normais dos cristãos são insuficientes para propiciar a este mundo os avanços espirituais arrojados de que necessitamos hoje. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que uma vida de oração morna ou uma vida de oração nula vai ser ineficaz para que nós combatamos tudo aquilo que tem se levantado contra as nossas vidas, nossa família, nossa igreja, nosso país. Então nós precisamos tomar uma iniciativa de ir para um novo nível de oração no Senhor. Gente, por que eu falo isso? E por que
o avivalista disse isso, que as orações normais, elas são insuficientes. Nós temos hoje 7 bilhões de pessoas no mundo. Estima-se que por volta de 50% de 7 bilhões, então 3,5 bilhões de pessoas ainda não conheçam a Jesus. Então, sabendo dessa informação, nós sabemos que nós precisamos orar para que nós alcancemos o maior número de vidas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Não que o nosso Senhor precisa de vidas, mas é porque as vidas estão sofrendo. Há amigos seus sofrendo, há parentes seus, amigos, chegados, há pessoas muito próximas suas que estão sofrendo. E sabe por que essas pessoas não foram alcançadas? Porque nós ainda não chegamos naquele nível de oração onde Jesus nos diz: olha, pode pedir o que você quiser, em meu nome, que eu vou te conceder. Você já pensou chegar nesse nível, onde as suas respostas de orações, elas são atendidas? É um nível diferente, é um nível incomum, não é uma maneira normal de orar. Então, o primeiro ponto da mensagem de hoje é: Senhor, ensina-nos a orar. Nós precisamos aprender a orar. O nosso maior exemplo de oração foi Jesus. Agora, Jesus era Deus. Logo, Filipenses 2 vai dizer que ele abriu mão da sua glória, do seu poder, da sua autoridade que ele tinha nos céus, para ele vir na terra e viver como um de nós. Jesus, ele passa grande parte do seu ministério, ou antes dele, em oração. Nós vamos ver algumas situações que Jesus, ele sempre estava orando. Então, de repente, você pode falar assim: eu não gosto de orar. Igual eu, muitas vezes também, por vezes, a nossa vida é de altos e baixos. Mas nós não podemos nos conformar com isso, com uma vida de não oração, uma vida de não intimidade. É por isso que nós estamos aqui, amém? Eu não sou melhor que nenhum de vocês aqui, mas eu estou propondo para vocês algo que está na palavra, para que nós possamos viver um outro nível de santidade, um novo nível de amor, um novo nível de intimidade com Deus. Amém, irmãos? Jesus, antes de sair para a batalha, para as linhas de frente, Jesus frequentemente, ele era visto por seus discípulos orando. Lucas 11:1 é um exemplo desse, que Jesus estava orando e os discípulos falaram: eu quero o que ele tem, eu quero aprender como orar dessa maneira. Jesus saía de madrugada muitas vezes, ainda todos estavam dormindo, mas Jesus saía antes de amanhecer o dia para orar. Agora, Jesus tinha um lugar favorito para orar. E eu pergunto para você nessa noite: qual é o seu lugar favorito de orar? Estou falando igreja, não. Aqui a gente vem para comunhão. Aqui a gente vem para orar juntos. Mas eu estou perguntando lá na sua casa: onde é o cômodo da sua casa que você gosta de se retirar para orar? Jesus tinha um lugar para orar. Jesus gostava do Monte das Oliveiras. Por diversas vezes ele saía de madrugada e ele ia para o Monte das Oliveiras. A oração é a forma que Deus deixou para que seus planos eternos fossem realizados na terra. Jesus nos deu exemplo disso orando. Então, irmãos, eu quero fazer um parênteses aqui, eu vou voltar um pouquinho nisso, um pouquinho lá para frente, mas eu já quero te instigar a pensar. Deus, como o nosso Criador,
Criador, né, de todas as coisas, supremo, excelso em sabedoria, conhecimento, eterno, Ele poderia comunicar conosco de qualquer maneira. Mas Ele escolheu a forma da oração. Agora, de repente, você possa estar se perguntando, ou eu pergunto para você, por que que muitas das nossas orações não são respondidas? Por que que oramos e às vezes nós não temos resposta? Por quê? Porque não estamos orando da forma que Deus quer que nós oremos. Fique com isso por enquanto. Se você não tem recebido várias respostas de orações, ou às vezes você não tem orado achando que, Mateus 6 diz que Deus já sabe tudo que a gente quer, antes mesmo do que a gente possa pedir. É verdade que Deus sabe, mas há uma lei espiritual, a lei da oração. Ou seja, se você não pedir através da oração, você não vai receber. Para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. De repente, sem orar, você está só numa vida boa, de um cristão morno. Aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer, que muitos cristãos nos últimos dias, no último dia, escaparão como que pelo fogo. Eles não têm testemunho, eles não oram, eles não batalham em oração por ninguém, eles não estudam a palavra, eles têm uma vida morna. Tá bom assim. Mas se eu te disser que não está bom, talvez esteja bom para você, mas essa palavra gerou uma inconformidade no meu coração, onde eu percebi que eu estava orando de maneira errada. E aí, com o propósito de orar, aqui que a igreja estabeleceu, muitos irmãos entraram, outros não, eu estou orando da meia-noite em diante. Essa foi uma outra coisa que eu aprendi. Eu vou estabelecer 1 hora de oração. Sabe o que acontece? Você vai ficar doido olhando para o relógio. Principalmente no começo, quando você não tem tanta intimidade com Deus. Você vai ficar olhando para o relógio. Essa 1 hora que não chega logo. Essa 1 hora que não passa. Então, sabe, você já não está com tanta intimidade assim em oração. E você então marca o horário e põe até o relógio, às vezes pode despertar. Mas fala, será que o relógio quebrou? Será que o celular não despertou? Eu falei que ia orar tanto tempo. Então, o que eu estou propondo é uma nova visão das coisas, irmãos. Pelo menos tem funcionado para mim. Então eu tenho começado a orar à meia-noite. E aí, algo que nós vamos depois fazer juntos aqui, nós vamos treinar aqui no final, e depois você vai fazer lá na sua casa. Amém? Uma parte prática. A mensagem tem uma parte prática. Então vou deixar a parte prática para depois. Vamos seguir a linha aqui, a respeito de Jesus. Antes de Jesus começar o seu ministério, ele passou 40 dias em jejum e oração. E aí, qual é o resultado disso? Ele voltou no poder do Espírito. Quando nós dedicamos tempo para orar, da forma que Deus quer que nós oremos, o poder do Espírito Santo vem sobre as nossas vidas. Está lá em Lucas capítulo 4, versículo 14. Ele voltou cheio no poder do Espírito Santo, E antes de Jesus realizar uma grande campanha de curas em Genezaré, as pessoas levavam os doentes. Mateus 14, 22 e 23 vai dizer que Jesus subiu sozinho ao monte onde orou. O que aconteceu depois? Curas, milagres, manifestação do Espírito Santo. Então, nada vem de graça, nada vem de mão beijada.
né? O reino de Deus, ele é tomado por esforço. Se você quer vencer na sua vida espiritual, você vai ter que deixar o comodismo de lado e começar agora a ter uma nova prática de oração, uma nova vida de oração, para começar a receber coisas que você nem imagina, que estão disponíveis para nós. Você crê que há muitas bênçãos disponíveis? A palavra de Deus lista em torno de 37 mil bênçãos e 8 mil promessas na palavra de Deus. 5 mil no Antigo Testamento e 3 mil promessas no Novo Testamento. Nós temos promessa né? Promessa para todo canto, promessa para todo mundo. Você tem um Deus que faz promessas, um Deus que Ele lembra da aliança do seu povo, um Deus que quando você dobra os seus joelhos, Ele não te deixa, ou melhor, Ele não te despede de mãos vazias. Ele tem algo mais. Ele tem algo mais. Antes da escolha dos 12 apóstolos, a Bíblia diz lá em Lucas 6,12, que ele passou a noite toda em oração. Sabe o que é isso? Quanto tempo que você não sabe o que é isso? Uma decisão importante que você vai tomar na sua vida, passar a noite inteira intercedendo, orando por aquilo. Jesus, ele passou a noite inteira. Ah, mas Jesus era Jesus. Ah, mas a gente inventa desculpas. Se ele disse que era possível, é porque é possível. É possível nós termos uma vida de intimidade, uma vida de autoridade. Antes de começar o ministério na região da Galileia, o que Jesus faz? Ele ora. Marcos 1,35. Olha a rotina de Jesus. Marcos 1,35. Tendo se levantado alta madrugada. Madrugada é madrugada, mas é alta madrugada. O que seria uma alta madrugada? 2, 3 horas da manhã? Não sei. Mas a alta madrugada. Ele saiu, foi para o lugar deserto e ali orava. Tem gente que já está descobrindo aí por que não tem resposta de oração. Sua resposta, talvez a sua é uma resposta de uma não oração, porque nem orando você está. Não é resposta de oração. Uma coisa é a oração fora dos propósitos, você achar que está orando de uma maneira correta, e aí nós vamos ver mais para frente aqui qual é a maneira errada de orar. Bom, então tem gente que ora da maneira errada e tem gente que não ora, é a não oração. Aí de repente você não está conseguindo avanços na sua vida, por que será? Se há uma lei espiritual referente à oração, de que nós só vamos conquistar bênçãos espirituais, bênçãos na nossa vida, se nós orarmos de acordo, e aí não basta só orar de acordo com a vontade de Deus. Antes de ir para a cruz, na estrada para Jerusalém, Jesus sabia que ele ia ser preso. O que ele faz? Ele dá uma pausa, subiu ao monte, de novo, uma outra situação. Ele subiu ao monte, onde orou. Lucas 9, 28. E antes de ser preso, açoitado, ridicularizado, crucificado, Jesus foi ao Getsêmani, onde orou. Mateus 26, a partir do versículo 36, e a Bíblia diz que ali ele não somente orou, mas ali ele agonizou, ele orou intensamente, e o seu suor caiu na terra como gotas de sangue. Ele orou intensamente, ele estava aflito, e ele orou. Agora, em segundo lugar, eu quero falar sobre a morte da oração. É possível que a oração esteja morta? É possível. A morte da oração se dá quando nós não oramos.
A morte da oração são as nossas orações formais. Sabe aquelas orações formais? Jesus, amém. Você nem ouve a voz direita da pessoa que está orando. Jesus, aquela oração antes do alimento, não dá 30 segundos. Talvez essa seja a sua vida de oração, e você às vezes fica bravo com Deus, porque você não tem resposta. Porque você ora 30 segundos. Não ora nem 5 minutos. Aquela oração quando você vai deitar, eu estou falando por mim que já aconteceu várias vezes, irmão. Você fica no celular um tempão ali deitado antes de dormir, o que não é nem recomendável para a nossa saúde. Por causa da claridade do visor aqui, né? Eu acho que tira ali a melatonina, não é isso? E a gente fica ali um tempão, 1, 2 horas. Agora eu vou dormir. Quando ora, é aquela oração que às vezes você percebe no outro dia que você nem terminou. Quem já fez essa oração? Eu já fiz. Aquelas orações que você já está cansado de sono, porque você ficou um tempão gastando em outras coisas. Aí você, Deus, abençoa os meus pecados. Deus, essa é a oração com entendimento. Deus, abençoa. Deus, dorme com Deus. Você ri, mas muitas vezes essa é a nossa vida de oração. Nós precisamos corrigir isso, irmãos. Grave isso, se você estiver anotando, anote aí. Quando interrompemos a nossa oração, paralisamos a nossa intimidade com Deus. Você paralisa. Ontem eu falei aqui para os jovens, eles deram risada. Foi algo espontâneo que saiu na hora. Às vezes as pessoas querem tanto ter uma intimidade com o Espírito Santo, querem orar em outras línguas, querem ter dons, dom da fé, dom da cura, discernimento de espíritos, palavra de conhecimento, operação de maravilhas, e querem, principalmente quem está no começo da fé. Aí a pessoa começa a orar, mas ela ora sem entendimento. Então nós devemos buscar a nossa intimidade com Deus. Eu falei do primo distante. Eu tinha esquecido, agora lembrei de novo. Do primo distante e do amigo, aquele amigo mais chegado que o irmão, aquele amigo íntimo. Talvez num velório ou numa festa, eu creio que todos nós já passamos por isso. Vem um primo lá, não sei das quantas, de 3º grau. E às vezes a pessoa chega para você, ela sabe, né, por fotos, por Face, que você é primo. Mas só que você não tem intimidade com ela. Aí ela vem, prima, primo, e tal. E como se vocês tivessem aquela amizade toda. Quem já passou por isso? E você fica assim e fala, meu Deus, quem é esse ser? Eu conheço só de foto, mas o que acontece? Você não tem intimidade com ela, você não está junto, você não conhece, você não sabe da vida, você só conhece distante. E há aquele amigo que você sabe qual que é a cor que a pessoa gosta, comida preferida, a pessoa está sempre junto. Então eu ilustrei isso ontem para os jovens, que tem gente tratando o Espírito Santo dessa forma. Quando vem na igreja, meu amigão, Espírito Santo, amigão do peito, o Espírito Santo olha assim e fala, meu Deus, quem é? Quem é esse ser? É proibido orar na igreja? Lógico que não. Mas eu aprendi que nós não podemos manifestar aqui algo que nós não manifestamos lá. Tem gente que quer orar em línguas aqui, não ora em línguas em casa. Tem gente que quer rodopiar aqui, mas não rodopia em casa. Tem gente que quer ter intimidade com o Espírito Santo aqui, mas não tem intimidade em casa, não tem no seu dia a dia. Não tem, você está forçando a barra. Até então, o Espírito Santo é o primo distante para você.
Mas nessa noite, eu creio que nós vamos sair daqui, assim, amigão do peito. Espírito Santo vai, nos perdoar, e nós vamos mudar a nossa vida de oração, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? Dá um glória a Deus aí então. Repetindo, quando interrompemos a nossa oração, paralisamos a intimidade com Deus. Oramos sem entendimento. Agora, uma outra forma, que eu disse no começo, e talvez alguém ou alguns podem ter discordado de mim. Eu falei, tem muita gente orando, mas poucas pessoas orando com entendimento da forma que o Espírito Santo quer que nós oremos, segundo a vontade dEle. É a oração egoísta. Aquela oração que você só sabe chegar para Deus para pedir. Você não é amigo, você não tem relacionamento, você é um pedinte. Você só sabe pedir, você só se aproxima para pedir. A oração morre nas nossas vidas quando oramos de uma forma egoísta. Daí não temos respostas, porque estamos orando de uma maneira errada. Tiago capítulo 4, versículo 3 e 4. Só versículo 3, desculpa. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Vocês não sabem nem pedir, nós não sabemos nem pedir. Para esbanjardes em vossos prazeres. Quem que não quer uma casa nova, um carro novo, uma família da propaganda de margarina? Quem que não quer? Quem que não quer? Só que o Espírito Santo, ele se sente ofendido, porque às vezes nós só se achegamos para orar, para pedir e nada mais. Tem crente que usa até versículos, A Bíblia, diz para pedirmos. Pede-me e eu te darei as nações por herança, extremidades. Pede. Aquele que bate, a porta abre, o que pede, recebe. Nossa, então eu devo pedir? Sim, eu não estou dizendo aqui que você não deve pedir, mas você só deve pedir quando você aprender a orar da maneira certa. Vai ter vezes que você tem tanta intimidade com o Espírito Santo, que você vai começar lá no seu secreto, adorando, dizendo que Ele é santo, aí você está numa intimidade tão grande, sabe, você é um ali, você e o Espírito, vocês são um, você está orando de acordo com a vontade do Espírito, aí Ele fala, olha, agora chega, não precisa mais exaltar, não precisa mais de louvor agora você pode pedir. Mas por quê? Porque primeiro você adorou. Você agora não é um primo distante, mas você agora é amigo íntimo dele. Agora você vai ouvir no seu espírito, olha, agora é hora de exaltar. Agora é hora de adorar. Agora é hora de se prostrar. Agora é hora de ouvir a minha voz. Olha, agora sim, agora você pode pedir. Eita glória. Então nós precisamos entender qual é o momento de pedir. Mas eu te digo que quando nós aprendermos a orar da maneira que o Espírito Santo quer que nós oremos, nós não vamos precisar ficar pedindo. Romanos capítulo 8, versículo 26, nos diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós. Não tem? Está errado?
Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis. De uma forma que não se pode expressar. É a forma que o Espírito Santo ora por você, por mim. Agora tem um entendimento errado neste versículo. Talvez de muitas pessoas, e talvez em alguns momentos eu também já pensei assim: mas se o Espírito Santo, ele assiste da minha fraqueza, ele sabe que eu não estou muito afim de orar e tal, então ele vai orar por mim e eu vou ficar deitado na minha cama. Não! O Espírito só vai interceder por você quando você se dispuser e orar. Aí a sua oração vai se unir com a oração do Espírito. Aí, como nós não sabemos orar como convém, nós não sabemos, às vezes ficamos só pedindo, o Espírito Santo começa a interceder naquilo que nós precisamos. Começamos a orar em línguas, olha o Espírito Santo orando, olha o inimigo confuso, o que ele está falando, que linguagem é essa que eu não conheço? É a linguagem de oração. Mas não é você está deitado na rede. O Espírito intercede, então já tem um intercessor, vou ficar tranquilo. Não, o Espírito intercede quando você se levanta. Mateus 6, 31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: o que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? 32, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Comida, vestimentas, roupa, sabe, uma vida, aquilo básico, aquilo que você precisa para sobreviver. Se você estiver com o Espírito, com Deus, se você estiver em intimidade, o Espírito está lá intercedendo. Você não precisa ficar pedindo, porque já é uma promessa que o nosso Pai nos daria. Agora, o medo, o que eu vou comer amanhã? Eu sei que nós temos esses temores, mas eu estou falando aqui para fortalecer a sua fé. O medo, a preocupação excessiva do dia de amanhã também são pecados. Esse medo excessivo ofende a santidade de Deus. Sabe por quê? Porque Deus está olhando para você e fala: meu filho, ele não está confiando que eu posso supri-lo em todas as coisas. É falta de fé. Nós estamos dizendo que o Pai não está interessado em nós, quando nós estamos com um medo excessivo das coisas. Nós estamos dizendo que Deus não se interessa em suprir as nossas necessidades. Portanto, irmãos, a morte da oração é quando deixamos de orar, é quando oramos de forma errada, é quando nós, ao orar, nós bombardeamos a Deus com pedidos e mais pedidos e mais pedidos e mais pedidos, que você até esquece de glorificá-lo por quem Ele é. Parecemos interesseiros fazendo isso. Eu vou orar, afinal eu tenho interesse nisso, em pedir. Pode pedir? Nós aprendemos aqui. Pode. O Espírito Santo vai te falar qual é a hora de pedir. Mas primeiro, se Ele não te deu a ordem de pedir, é só agradecer.
é só mandar glória, é só exaltar, é só começar a adorar, é só dizer que Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o Jeová Rafá, o Deus que cura, Jeová Jiré, Jeová Nissi, a nossa bandeira. Deus ama quando nós fazemos isso. Não tem como Ele não nos atender nas nossas necessidades, quando nós bombardeamos o céu, não com pedidos, mas com exaltação e louvor ao nome dEle. Amém, irmãos? Em terceiro lugar, qual é a oração que prevalece? Eu quero citar aqui a frase de Wesley Duenvel. A oração que prevalece é um meio ordenado por Deus para expandir o seu reino, para derrotar Satanás e seu império das trevas e malignidade, para cumprir o plano eterno de Deus e para efetuar a sua boa vontade sobre a terra. Então, a oração que prevalece, ela é ordenada por Deus. Não é da forma que eu acho que tem que orar. Então é aí que nós nos enganamos e erramos. Espírito, me leve a orar, porque você sabe muito bem mais acerca de mim do que eu mesmo. Então, me leve a orar aquilo que está no seu coração. Você percebe que quando nós começarmos a fazer isso, nós vamos encurtar caminho, nós não vamos bater tanta cabeça por aí, sabe? Quantos negócios fechados errado, quantos negócios mal feitos que eu já fiz na minha vida, negócios que você perdeu dinheiro, que você, sabe, se você tivesse conversado, Espírito Santo, não deixa eu errar não, me mostra, orar, a oração que está no coração dele, quanto tempo nós estaríamos na frente? Nós batemos muito a cabeça por não saber o que está no coração do Pai. E começamos a orar, pedir. Aí você fala, você está orando? Estou orando. Mas qual que é a forma que você está orando? Pedindo. Ou seja, sua oração está morta. Qual é a oração que prevalece? Jesus agora vem com uma nova ideia. No sermão da montanha, do monte, ele fala assim, olha, a oração que prevalece é a oração em que você ora pelos seus inimigos. Tudo aquilo que a gente não quer. Você está vendo que a nossa forma de orar é errada? A forma do Pai é outra. E esses dias que eu estava lá no meu momento de oração, Deus me levou a orar por umas bênçãos aí, né? Me chamaram de ladrão, me chamaram disso, daquilo outro e tal, lá na frente da igreja, né, por umas bênçãos, que mora muito próximo daqui. Mas sabe o que o Espírito Santo me fez? Fala, ora por ele. Pensa na pessoa que te chateia. Sei lá, patrão, esposa. Mas pensa alguém que te fez algum mal, muito mal. Aí Jesus vem e fala, olha, você não vai pedir por você, você vai pedir por aquele que te ofendeu. É o livro que o Joel está lendo ali, e eu também, O Reino de Ponta Cabeça. O reino de ponta cabeça, ele é invertido das nossas prioridades. Nós gostamos muito de fazer da nossa forma, mas Deus vem lá e fala, não. O meu reino, ele é ao contrário. Você acha que você tem que pedir por você? Não, você vai pedir por aquele que te ofendeu. Aí você vai estar manifestando o meu reino na terra. Quanto tempo você ora pelos seus inimigos? Na sua oração? Pastor, não estou nem orando, vou orar pelos inimigos. Estou orando só pelo alimento, vou orar por inimigo, né? Mas é isso que Jesus quer nos ensinar. Jesus também denuncia a hipocrisia e a tradição dos fariseus em Mateus 15, versículo 7. Mateus 15, versículo 7, ele diz assim: hipócritas,
Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Às vezes eu me torno um fariseu, quando eu só peço. Quando você ora e você quer que as pessoas vejam, né, as palavras bonitas da forma que você ora. Os fariseus gostavam de orar assim nas sinagogas, em pé, para aparecer. Isso tem a nos ensinar. E a nossa oração hoje deve ser: Senhor, rompe com as nossas tradições, rompe com a nossa tradição morta, seca, com o nosso formalismo na hora de orar. Senhor, ensina-nos a orar, ensina-me a orar. Aí Mateus 6,5 vai dizer: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade, digo que eles já receberam a recompensa. Ou seja, quem ora em pé para receber um elogio, quem fala bonito para receber um elogio, você recebeu o elogio, né? Pronto, você já recebeu. Deus não tem mais nada, porque você já recebeu aqui. Também não estou falando que é errado você elogiar um irmão, né, por ter feito uma boa pregação, por ter louvado bem um louvor. Não é errado nós elogiarmos. Errado é a forma que nós recebemos no nosso coração. Aliás, nós devemos fazer para incentivar. A Bíblia diz que nós devemos estimularmos uns aos outros as boas obras. Tu, porém, versículo 6 de Mateus 6, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás ao teu pai, que está em secreto. Teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Irmãos, Jesus vem rompendo muitas tradições, e uma delas que Jesus vem rompendo com a oração do Pai Nosso, é que agora o povo da nova aliança pode chamar Deus de Pai. No Antigo Testamento, eles não se referiam a Deus, Elias, Moisés, Abraão, Noé, eles nunca se referiram a Deus como um pai. Mas agora Jesus vem e Ele inaugura um novo momento, onde com a descida do Espírito Santo, com o sacrifício de Jesus, agora nós podemos clamar Abba, Pai, que quer dizer Paizinho. Agora nós temos intimidade, o Espírito Santo veio. Mas como que aquele povo do Antigo Testamento era salvo? Eles eram salvos olhando para frente, para o Cristo que viria. Nós somos salvos olhando para trás, para a cruz, pelo sacrifício que Jesus fez por nós no Calvário. Agora é um novo conceito que Jesus está inaugurando. Agora nós podemos ser íntimos do Pai. Agora nós temos um relacionamento íntimo. Na oração do Pai Nosso, pelo menos umas 6 vezes ali, você vai ver, né? Ore ao teu Pai, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. E o teu Pai, olha lá, Mateus 6,9, vai olhando lá na sua casa ou depois. Nós vemos agora que é uma nova forma de intimidade com Deus. John Wesley disse: Deus não faz nada a não ser em resposta à oração. Ele pode fazer? Claro que ele pode. Mas ele estabeleceu essa ordem, que ele só vai fazer quando nós orarmos da maneira correta. Você quer um convite maior para a oração do que essa?
Quantos sonhos você tem? Quantos anseios você tem? Não é errado se preocupar com a família. É errado você colocar a família no lugar de Deus. Não é errado pedir, como nós vimos aqui, reafirmo. O errado é nós pedirmos na hora errada, quando é hora só de adorar, quando é hora só de exaltar. Irmãos, quando nós nos aproximamos de Deus para orar, nós temos que crer que nós vamos receber aquilo que nós estamos pedindo. Ou se não, é melhor nem orar. Se você não crê na oração que você está fazendo, é melhor você nem orar. Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que o buscam. Você busca Deus, você tem intimidade com Ele, você é um com o Pai, você tem o Espírito, você tem relacionamento íntimo. Oração. Nós, os mais novos para cá, né? Eu sou mais novo, né? A geração aí do micro-ondas, né? Veio no meio da minha geração, né? Do micro-ondas, do fast food, daquilo, nós queremos aquilo que é mais rápido. E os mais velhos também aprenderam, né? A querer aquilo que é mais rápido. E às vezes nós oramos e não recebemos. É porque não foi da vontade de Deus. Não vou orar mais não. E desanima e não ora mais. Enquanto a palavra de Deus está nos dizendo que nós devemos perseverar em oração. Se você está orando da forma que o Pai quer que você ore, é certo de que você vai receber, nem que seja um não. Quantos nãos eu já recebi de Deus? E o não de Deus, ele é pedagógico, ele nos ensina tanto, mais do que muito sim. É verdade ou não é, gente? Então de vez em quando é bom receber uns não. Ou se não tem uma outra resposta, espera um pouco. Só que às vezes a gente não ouve, espera um pouco. Nós queremos para já. Mas nós temos que crer conforme Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Estão vendo a necessidade de ser um com o Espírito, de ter uma vida? É você andar pelo caminho adorando, orando em línguas, em voz baixa. Eu saio para correr ali na lagoa, o Marquinhos foi comigo, o pastor Anderson já foi também, ali na lagoa, e às vezes não vai nenhum companheiro comigo, e eu saio com fone alto ali, ouvindo louvor, e orando em línguas estranhas. Quem vê fala que é louco, eu não estou nem aí. Como diz aquele louvor, não importa o que vão pensar de mim, eu quero Deus. As pessoas podem resolver o seu problema? Não, estou me lixando para elas. O que elas pensam? A oração que prevalece é quando oramos no Espírito. Ao fazermos isto, o Espírito ora por nós.
Romanos 8, 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede pelos santos. Quando oramos no Espírito, a nossa oração se junta com o do Espírito. E aí nós começamos a viver um novo tempo, uma forma diferente. Nós vamos passar agora para um momento eu quero fazer algumas perguntas. Deixa o pessoal do louvor subindo aqui. Eu quero fazer algumas perguntas. Como podemos orar com fervor? Irmãos, antes, o povo de Israel, durante 15 séculos, eles tinham um santuário, um lugar onde o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos, para interceder pelo povo. Jesus quebra tudo isso, e hoje nós temos livre acesso. Eu quero mostrar para você que é possível melhorar o seu nível de oração, a sua vida de intimidade com o Espírito Santo, porque hoje nós temos a presença do Espírito Santo dentro de nós. Uma ilustração que o pastor Ronaldo faz: mas e quando eu não ando no Espírito? Não estou dizendo que é assim, mas é uma ilustração. Ele fala: mas o Espírito não mora dentro de mim, ele deixa de morar dentro de mim? Aí o pastor Ronaldo fala assim, não, ele fica no quartinho ao lado. Está ali. Você bater a porta, né? Se você abrir a porta, ele vai cear com você. Vocês vão se misturar, vocês vão ter um momento de intimidade. Irmãos, eu começo a olhar para os grandes avivalistas do passado. Começo a olhar para Moody, um dos maiores avivalistas do século XIX. Ele, através de movimentos de oração, ele ganhou em torno de 1 milhão de pessoas para Jesus, através das suas orações. Às vezes nós olhamos, parece que é distante. Ou o que dizer do genro? Eu lembrei do pastor Edson, o genro é bênção. Do genro de John Knox. John Knox é um dos reformadores escoceses. Ele tinha um genro que orava, o nome dele era John Melk. Diz que por vezes ele era encontrado em noites frias, no chão da sua casa, intercedendo. A esposa dele ia lá, ele falava: não, eu tenho 3 milhões de pessoas que estão sofrendo, e eu estou aqui intercedendo por elas. A oração que prevalece, a oração que nós deixamos de nos preocupar conosco e começamos agora a nos preocupar com aquilo que Deus se preocupa. Com o que é que Ele se preocupa? Com as vidas, 3,5 bilhões de pessoas indo para o inferno. Então a igreja tem um chamado à oração, um mandato da oração, um mandato de orar pelas vidas e não nos preocuparmos somente com a nossa vida. O que dizer do reformador Martinho Lutero? Ele chegava a orar 6 horas por dia. Às vezes oramos achamos que estamos fazendo demais. 15 minutos, 5 minutos, meia hora, 20 minutos. O que dizer de John Hyde? Ele era conhecido como o homem que orava. Ele foi responsável pelo avivamento da Índia.
de um país inteiro, de uma nação inteira, através da sua oração. E o que nós temos feito, irmãos? Somente, eu estou falando por mim muitas vezes, somente olhando para as nossas necessidades. Eu quero, e cantamos aquele louvor. Tem um momento certo de cantar, não estou falando que ele é errado não, mas nós começamos a cantar, restitui, eu quero de volta o que é meu. A igreja vira cambalhota, eu quero o que é meu, eu quero de volta o que é meu. Quando fala me dá, você vai ter dinheiro, bênção, restituição, beleza. Mas quando fala de intimidade com o Espírito Santo, muitos não querem. A oração de John Hyde era: Senhor, dai-me almas. E a oração de John Melk era: Senhor, dá-me a Escócia. Era a Escócia. Uma das coisas que, quando nós começamos a orar da maneira que o Espírito quer, nós somos ousados, nós temos autoridades, nós pedimos coisas grandes. Se é para a glória de Deus, então eu vou pedir coisa grande mesmo. Eu não vou ficar esquentando com a minha vida, porque eu sei que essas coisas serão acrescentadas. Então eu sei que o Senhor trará coisas grandes na minha vida. Nós temos uma urgência de oração, irmãos. A homossexualidade cresce disparado no nosso país. As pessoas tentam aceitar como normal. E agora, por último, não sei quem viu uma matéria na Globo News da pedofilia. A Globo News querendo dizer, fez uma matéria ali da pedofilia, dizendo assim: coitados, eles são doentes, e eles são incompreendidos pela sociedade, são doentes, tratando perversão como doença. E o que nós temos feito? Isso tem batido nas nossas portas. Eu tenho um filho pequeno, eu tenho que ficar lá. Antigamente não precisava disso. João Lucas, nós somos macho. Nós torce para o São Paulo. Não sei porque é gracinha, irmão. Nós pisa, aí ele responde, firme. Né, João? O João está me assistindo lá. Nós pisa firme, nós fala grosso. Por quê? Porque nós é macho, nós é homem. Eu tenho que ficar falando isso. Antigamente não precisava. Mas a sociedade está tão pervertida, e os valores estão tão inversos, que a gente tem que ficar em cima, cuidando. Quem está se aproximando, quem está saindo com o meu filho, onde que ele está indo, com que amiguinho está indo, não é? Pastor, né, não pode mais pegar uma criança hoje em dia, colocar no colo, fazer carinho e tal, não pode, porque, será que esse pastor não é pedófilo, não? Tantos escândalos que nós vemos por aí. Irmãos, nós temos uma necessidade de oração. Nós temos um mundo que está se perdendo, jovens se perdendo, famílias destruídas, gente se perdendo para drogas, bebidas, vícios. E o que eu e você estamos fazendo? O que eu e você estamos fazendo? Eu quero te contar uma ilustração. Agora nós estamos passando para a parte prática. Nós temos 20 minutos. Nós vamos iniciar aqui algo que você vai concluir lá na sua casa. Vendo o testemunho desses irmãos que oravam 6 horas por dia, 4 horas, a noite toda, Jesus indo ao monte, de madrugada, passando a noite em oração. Os apóstolos, grandes homens de Deus, que viveram pela fé no passado. Eu falei, mas como é que pode? Como que consegue orar tanto tempo assim? Será que essas pessoas não se cansam?
E eu estou fazendo algo e eu quero encorajar você. Pegue livros sobre oração. Talvez você tenha lá na sua casa. Leia um capítulo. Eu estou fazendo assim, meia-noite eu começo a ler um capítulo e depois eu ponho em prática aquilo que eu aprendi. Então eu quero incentivar você a fazer isso na sua casa. Leia um capítulo de um livro de oração. Não tem em PDF aí. A gente vai ver se manda aí nos grupos aí algum aí. Quem tiver de PDF, mandar nos grupos aí da igreja. Quem não tiver nenhum, faz isso. E eu falei, eu quero saber se é verdade mesmo. Porque, sabe, minha vida de oração estava um tanto quanto cansativa. Parece que por um tempo a gente vai bem, mas parece que tem momentos que a gente... O que acontece? A humanidade, né? Nós precisamos estar aqui aprendendo. Por isso que nós temos sede de conhecer mais do Senhor. Eu falei, como é que esses homens, como que eles ficavam horas e horas prostrados? Como? Aí eu fechei o livro, o capítulo que eu estava lendo. Aí o capítulo estava ensinando a como orar em unidade com o Espírito. Eu falei, agora, vou treinar isso agora. Aí, uma coisa que eu aprendi, eu vou pegar o violão aqui só para me preparar, já. Às vezes a gente coloca um louvor, e quando a gente menos espera, a gente está cantando ao invés de orar. Verdade ou não é? Sim ou não? Aí eu aprendi que, falei, não vou pôr louvor nenhum. E uma das horas, agora eu entendi porque Jesus orava na madrugada. Uns dizem que a fila é menor, né? Tem muita gente dormindo, a fila é menor. Mas eu creio que é por causa da tranquilidade, do sossego que há. Não tem o João Lucas, né, que é uma benção. Não tem o João Lucas pulando e joga velhote, e não sei o que lá, e enchendo a cabeça. Tranquilo, sem barulho nenhum. Aí eu comecei a orar. Aleluia. Sem som nenhum. Glória a Deus. Aleluia. Você vai aquecendo os motores devagarzinho. Aleluia. Glória a Deus. Você vai aquecendo. Vai aquecendo. E vai aquecendo. Aí, mais para frente, eu já estava num nível mais avançado em intimidade. Aí eu peguei o violão, que o Senhor sempre me deu canções na madrugada. E por vários anos, os anos que eu estudei, que eu fui fazer seminário, estava preocupado com outras coisas, deixei de ter essa busca. E o interessante é que automaticamente as canções, os louvores param de vir também. Quando a gente volta, os louvores começam a fluir naturalmente, como se fosse um sopro do Espírito. Aí eu comecei lá. Doce presença, doce presença, doce. Aí eu comecei a sentir o Espírito Santo. E eu fiquei doce. Aí eu entendi o porquê que esses grandes homens ficavam tempos e tempos em oração. Nós precisamos de algo que nós perdemos, que é a contemplação de quem Deus é. Não precisa saber tocar violão. Eu te falei que eu comecei sem nada. Depois que eu fui lá pegar o violão, não sabia nem que tom estava. Eu comecei. Doce presença, doce presença. E aquela presença começou a vir. Deixa eu te falar uma coisa. Aí o Espírito Santo me falou assim: agora eu vou te ensinar como orar de acordo com a minha vontade. Eu não estava pensando em nada, eu estava só ali.
Doce presença, doce presença. Me veio uma visão de pessoas acorrentadas que iriam para o inferno. Meu Deus, eu olhava aquelas, acho que são grilhões, aquelas bolas, as pessoas algemadas nas mãos, nos pés, com bolas grandes, né, de prisioneiros de antigamente, e eu senti como se no meu pescoço tivesse uma corda me enforcando. O que eu aprendi? Que se a nossa oração, nós não nos identificarmos com o problema das pessoas, nós não podemos orar pelas pessoas. Se coloque em pé. São 3 estágios da oração. Você se identifica com a pessoa. Jesus se identificou conosco, sim ou não? Ele se identificou tanto que Ele se ofereceu em nosso lugar, para morrer a morte de cruz, que era para eu e você termos morrido. Ele se tornou também um alto sacrifício. Quando nós nos identificamos com o problema das pessoas, quando nós nos doamos, tomamos a nossa cruz, o que vem em seguida? A sua vida é revestida de poder e autoridade. Amém? Pode apagar a luz. Eu gostaria que você tirasse um tempo agora. Você não vai pedir nada. Nada, 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 nada. Vai pedir nada. Só vamos exaltar o nome dEle. Doce presença, doce presença, doce presença, doce presença. Sinta a doce presença do Espírito. Escute. Eu ouço a sua voz, louvo o teu nome. Ouve. Ouço a sua voz, louvo o teu nome, o Espírito renova. Dizem vem, doce presença, Tudo que eu estou exemplificando aqui para você, nós pastores às vezes falamos que vocês devem orar, mas nós não ensinamos como orar. E eu estou te ensinando. Sabe tocar um instrumento? Toca.
Não sabe? Começa. Doce Mas quando você está na sua casa, doce presença, doce presença, doce presença. Isso é tudo uma prática. Presta atenção aqui. Você vai reservar um lugar da sua casa, um horário e lugar, para você se encontrar com o Espírito Santo. Separe um tempo a sós, sem interrupções, como fazia Jesus ao ir para o Monte das Oliveiras. Conforme eu disse, a música de fundo, ela não é regra, ela é uma exceção. Só não podemos deixar de orar, exaltar, para cantar a música. A música tem que servir como um fundo. Então, se você vê que você está começando a cantar a música mais do que orar, né? Passar tempo exaltando, 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 e começa a cantar a música, a sua atenção começa a se desviar. Devagar, você vai começando a entrar na presença. Coloca lá a primeira. Nós vamos fazer esse exercício. Cadê? Adore por quem Ele é. Você vai olhar lá e você vai começar a exaltar o nome dEle. Quem Ele é? O grande eu sou, Jeová Jiré, o Abba, Paizinho, Jeová Shalom. Ele é a nossa Shalom é paz, né? Paz. Jeová Nissi, Ele é a nossa bandeira. Jeová Rafá, Ele é o Deus que cura. O El Shaddai Todo-Poderoso, Ele é o ancião de dias. Ele não tem princípio e não tem fim. Ele é o Alfa e Ele é o Ômega. Amém? Então agora comece a abrir a sua boca. E você vai começar, você vai fazer isso na sua casa, mas nós estamos aprendendo aqui. Comece agora a adorar por quem Ele é. Comece, erga a sua voz. Isso, vai começar devagarzinho, daqui a pouco a gente pega o jeito. Isso, vai devagarzinho, vai aumentando. Isso, vai exaltando a Ele. Está vendo como nós temos dificuldade de fazer isso? Ah, Senhor, nós te adoramos. Olha lá quantos adjetivos você pode falar. Tu és o grande eu sou, Tu és o Jeová Jiré. Ah, Senhor, Tu és o Abba. Através de Jesus nós temos acesso. Jeová Shalom, Jeová Nissi, Jeová Rafá, El Shaddai Todo-Poderoso. Ei, comece a exaltar. Você está lá na sua casa, no secreto. Devagarzinho você vai pegando jeito. Oh, xaralaba xaralamanai, eralalaba xaralamanai. Você em casa pode adorar também. Você em casa pode ir para o seu lugar secreto e começar a adorar por quem Ele é. Oh, nós te adoramos. Está melhorando, está melhorando. Começa a viajar na oração aí, irmão. Aí você começa a pegar aquelas palavras lá e começa a cantar alguma coisa aí. Oh, grande, Tu és grande, Tu és o eu sou, Jeová Jiré. Oh! Não esquenta a cabeça se está desafinado não. O importante é que você vai se afinando com o Espírito. Oh! Cadê? Está vendo como nós temos facilidade em pedir? Mas adorar é difícil. Coloca o próximo lá. Começa a dizer aleluia.
Sabe o que significa? Deus seja louvado. Você está dizendo aleluia. Você está dizendo de uma forma abreviada: Deus seja louvado. Aleluia, 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 aleluia. E aí você começa a misturar com o que você já aprendeu. Jeová Jiré, aleluia. Jeová Shalom, Jeová Rafá, Rabacharalamanai, decanto iralabachoralamanai. Começa a emendar oração em línguas. Vai passando próximo. Passa o próximo. Glória a Deus, começa a dar glória a Ele. Glórias, aleluia. Deus Todo-Poderoso, Rabacharalamanai. Ei, Deus grande, invencível. Deus Todo-Poderoso, vem neste lugar. Espírito Santo, passeia neste lugar. Vem com a tua glória, vem com a tua unção. Jesus, aí você vai dizendo essas palavras. Vai dizendo, vai dando aleluia, vai dando glória a Deus, vai dando glória a Deus, vai exaltando o nome dEle. E o ambiente começa a modificar, o ambiente começa a modificar. Ore em línguas. Cadê aqueles que são batizados no Espírito? Ore numa linguagem espiritual que o inimigo não entende. Dá retorno no violão aqui na frente. Cadê os adoradores? Doce presença, doce presença, doce presença, doce presença, doce presença, doce presença, doce
grande, Tu és grande. E aí tem momento que nós vamos nos aquietar também, para ouvir a voz dEle. Tente ouvir a voz dEle. Conforme você vai ficando mais íntimo, essa voz vai ficando mais perceptível. O testemunho interior do Espírito dentro de você. Comecei a fazer isso, irmãos. Quando eu vi no relógio, eu comecei, era meia-noite. Quando eu olhei no relógio, eram 4 horas da manhã. E eu não percebi o tempo passar. Esse é o nível de oração que o Pai quer que nós tenhamos. Até agora você não pediu nada. Você acha que Deus não sabe o que você precisa? Quanto mais agora que você é íntimo dEle. Você e o Pai são um. Quando você começa a dizer: doce presença, aí o Pai fala assim: meu filho está precisando de uma casa. Doce presença. Quantos estão entendendo? Ah, meu filho está preocupado com o filho dele aqui na terra. Quando você começa a declarar a grandeza de Deus, a glória dele invade o ambiente. Não tem como os milagres não acontecerem. Cante. Doce doce presença, doce presença. Escute. Ouço a tua voz. Ouve. Louvo teu nome, Espírito da noiva. Ei, dizem vem, o Espírito
mãos aos céus e aplauda Ele. Vamos assumir um compromisso de oração diferente. Orar de acordo com o Espírito Santo. Aleluias. Amém, amados. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Amém? Então, na paz do Senhor Jesus, você também que está nos assistindo, Deus abençoe a tua vida, a tua casa, teu lar. Amém. Amém, amados.